Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, ao público presente, aos nossos funcionários que estão a dar apoio à reunião. Muito obrigada pela vossa presença. Damos início à nossa reunião de Câmara. Deixem-me só aqui, isto com as novas tecnologias tem que andar para trás e para a frente. Peço desculpa. Esta é a nossa reunião número 9 de 2022 e eu começaria por fazer a distribuição do resumo diário de tesouraria aos vereadores, dando nota que o total de movimentos de tesouraria, total de disponibilidades, é de 878.789,99 € ao dia de ontem, 11/5. Dava então continuidade à nossa reunião, entrando no período antes da ordem do dia e, para o efeito, dava a palavra aos senhores vereadores que dela pretendam usar. Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, faz favor. Bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhor vereador, funcionários de apoio ao funcionamento da Câmara, bem como o público presente. Portanto, tenho aqui algumas questões para colocar, também um voto de pesar que deixaria para o final. Portanto, as questões que eu tenho para colocar, a primeira tem a ver com portanto, a limpeza dos terrenos que portanto, passou, cujo limite da limpeza dos terrenos, tendo em conta a possibilidade de fogos florestais, terminou no final de abril e que a minha questão tem a ver com os terrenos da autarquia, se, portanto, essa limpeza se está feita nos terrenos da autarquia, se também, portanto, se limita aos terrenos da autarquia ou se foi feito também noutros terrenos e depois esse mesmo valor possivelmente ser imputado, embora isso obrigue a um processo inicial que eu não sei também se foi desenvolvido ou não de notificação dos proprietários, portanto, e que o município depois pode substituir aos proprietários e imputar esses mesmos custos portanto, a esses mesmos proprietários, mas penso que esse processo talvez ainda não tenha terminado todos esses prazos, portanto, e deixava esta questão. Outra questão tem a ver com, na próxima segunda-feira, faz 4 anos que foi assinado o protocolo com o Ministério da Administração Interna para a construção do quartel da GNR, em que a Câmara Municipal se comprometeu a ceder o terreno para o efeito e o Ministério da Administração Interna comprometeu-se a elaborar o projeto, sendo depois a Câmara Municipal dona da obra e a comparticipação dessa mesma obra seria a 100% por parte do Ministério pelo MAI. Acontece que durante estes 4 anos o próprio Ministério não conseguiu concretizar esse procedimento que na altura até referiu que mais ou menos em 6 meses seriam concluído. A Câmara Municipal disponibilizou-se a também desenvolver esse procedimento se houvesse dificuldade por parte do Ministério, portanto, suportando também o Ministério essa mesma verba. As últimas informações que tínhamos era de que esse processo estava perto do final, em termos do concurso para o projeto, e tendo sido também alocado em orçamento verba para a construção do quartel, mas visto que o primeiro procedimento não estava concretizado, naturalmente não foi executada no Orçamento de Estado. Portanto, a minha questão era para saber se o próprio Ministério já deu mais alguma informação, se houve algum contacto ou não, e para, portanto, saberem o ponto da situação. Outra questão que eu tinha a colocar tem a ver com o plano integrado de combate inovador integrado de combate ao excesso escolar, que penso que terminará esta fase no final de setembro, saber se existe alguma intenção ou não de dar continuidade ao mesmo programa e também um ponto de situação, digamos assim, do seu desenvolvimento,
e também deixar uma questão se, portanto, os funcionários, as funcionárias, neste caso afetas a este mesmo programa, se mantêm as mesmas ou se foram colocadas outros funcionários, tendo em conta também, portanto, o conjunto de funções que têm sido desempenhadas por essas mesmas funcionárias. Portanto, como disse por último, gostaria de colocar, portanto, a votação, um voto de pesar, apesar de ser o período antes da ordem do dia, e nós, de certa forma, concordarmos neste tipo de situações, sempre que se justifique de apresentar, portanto, e tendo em conta também que se trata de um ex-vereador do nosso município, eu gostaria de colocar e apresentar este voto de pesar. Portanto, ontem, com 90 anos, faleceu António Miguel Gaspar. Foi vereador da Câmara Municipal de Alpiarça de 8 de janeiro de 1980 a 30 de dezembro de 1982, eleito pela Aliança Povo Unido, APU, coligação formada pelo PCP, MDP, CDE e o Movimento Ecologista Português, Partido dos Verdes. António Miguel Gaspar foi um alpiarcense que se envolveu política e civicamente na vida da comunidade, sendo um opositor ao regime fascista, pelo que seria preso por motivos políticos em 13 de outubro de 1961. Era militante do Partido Comunista, seu partido de sempre. Acabada a instrução primária, trabalhou no campo, mas cedo rumou para a atividade que haveria de lhe moldar a vida, a construção civil. Começou, de forma autodidata, a adquirir conhecimentos técnicos nessa área, vindo a ser um reconhecido construtor civil. Desenvolveu esse seu mister como empresário e como dirigente de uma cooperativa de construção civil. Entre outras obras de reconhecido valor, da sua carteira profissional constam a sede do Clube Desportivo Os Águias e a sede do Partido Comunista Português em Alpiarça. Para além desta atividade profissional, o mestre Gaspar, como popularmente era conhecido, também se envolveu no movimento cultural recreativo alpiarcense, sendo por tudo isto muito considerado. A Câmara de Alpiarça, reunida em sessão de 12 de maio de 2022, endereça à sua esposa, filhos e restante família sentidos pêsames. Os eleitos da CDU, mas que naturalmente há disponibilidade total para que possa ser uma proposta da Câmara Municipal. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Fernanda Cardigo, faz favor, tem a palavra. Bom dia a todos. A minha questão é a seguinte. Eu já tinha trazido esta questão, que era sobre o fim do protocolo com a Faculdade de Medicina dos estagiários do 6º ano. Na altura, eu percebi que, embora não houvesse, portanto, acabasse a parte do alojamento, que esses estagiários podiam continuar a estagiar. Mas, pelo que sei, portanto, pelo que soube, a Faculdade não envia estagiários se não houver esse protocolo com alojamento. Isto é verdade ou os estagiários poderão mesmo continuar a vir sem o alojamento? Concluiu, senhora? Sim, sim. Muito bem, muito obrigada, então. Eu ia tentar, então, responder às perguntas que me foram colocadas. O Sr. Vereador começou por referir a limpeza dos terrenos no âmbito agora da preparação do dispositivo do DECIR para o ano 2022. Relativamente aos terrenos da autarquia, eles estarão todos já limpos, a não ser que haja alguma situação que tenha ficado pendente, mas que nós estamos a voltar a verificar, porque a prioridade foi, de facto, antes de notificarmos os proprietários dos terrenos privados, iniciarmos e concluirmos a limpeza dos terrenos que são da autarquia e, portanto, eles estarão, se não na totalidade, praticamente na totalidade, limpos. Relativamente aos proprietários de terrenos privados, já saíram todas as notificações a solicitar a limpeza dos respectivos terrenos. Sabemos que a maior parte delas já terão chegado às pessoas, até porque nos têm dado algum feedback, e, portanto, estamos a fechar os prazos que foram concedidos para que as pessoas operem, apesar dos terrenos deverem ter sido limpos
até à data que indicou, nós consideramos que nas situações em que isso não tenha acontecido e mediante a notificação, aguardamos o prazo que foi dado para as pessoas procederem à limpeza e só depois é que haverá um segundo contacto no sentido de perceber se o município deve ou não encetar procedimentos para se substituir às pessoas fazendo a respectiva limpeza. Neste momento estamos na fase de correr o prazo das notificações para que as pessoas possam proceder a essa limpeza. Também não nos foi solicitado, segundo sei, nenhuma colaboração na limpeza de algum terreno privado, coisa que também podia ter acontecido, tal como o Sr. Vereador estava a referir, mas até este momento não recebemos essa solicitação e, portanto, estamos a aguardar o decorrer deste prazo. Relativamente ao protocolo com o MAI, este protocolo que refere já é uma renovação do protocolo inicial, como sabe. Numa primeira fase foi estabelecido o protocolo e depois foi renovado porque decorreu o prazo do mesmo sem que os seus pressupostos estivessem cumpridos. E, entretanto, na sequência desta renovação, nós contactámos já o MAI e aquilo que foi possível apurar neste momento foi que o projeto de execução está pronto, a parte de arquitetura e especialidades. Tem já um parecer favorável da parte do Gabinete de Engenharia que está a dar apoio ao MAI para certificar, neste caso para validar os projetos em sede de avaliação técnica e estava fixado um valor de 965 mil euros para esta obra. Acontece que eu, por acaso, tenho pendente, estou à espera da resposta da Secretaria de Estado para uma reunião sobre esta e outras matérias e aquilo que me foi possível chegar foi que este preço foi calculado com base nos valores apresentados para a obra antes do período do conflito armado e da guerra que estamos a viver entre a Rússia e a Ucrânia. E há necessidade neste momento, e é isso que o Ministério está a proceder, a uma revisão de preços para que o valor da empreitada seja o mais rigoroso possível, dadas as mudanças que houve e as atualizações de preços, com um incremento muito grande em algumas matérias-primas, relativamente a esta obra. E, portanto, nós até por uma razão temos alguma urgência em que isto se concretize, até porque estamos a trabalhar num estudo prévio de requalificação do edifício dos antigos Passos do Concelho e queremos começar essa frente, digamos assim, e não o podemos fazer enquanto não libertarmos o edifício da sua ocupação atual. Portanto, este é um processo para nós também extremamente urgente. Eu estou a aguardar uma reunião, que já pedi há algum tempo, e estamos apenas, pelo que sei, numa fase de revisão de preços para poderem, de uma forma mais atual e atualizada, fazermos o envio dos projetos e dos valores para nós, efetivamente, enquanto donos da obra, lançarmos o concurso e começarmos a obra, sendo depois ressarcidos e sendo ressarcidos pelo Ministério da Administração Interna. Relativamente ao plano, sim, eu ia passar a palavra à Sra. Vereadora, relativamente ao plano do sucesso escolar. A palavra à Sra. Vereadora. Muito bom dia a todos. Relativamente ao plano, este plano tem que ser avaliado, como sabem. No entanto, tem estado a decorrer muito bem. Relativamente às funcionárias, tem desenvolvido as atividades previstas e tem ido para além daquilo que está previsto, ou seja, tem tido atividades inovadoras, além do que tem acontecido noutros concelhos. No último fórum que tivemos, apresentaram algumas atividades e a ligação ao CLAIM foi muito bem visto, que foi uma ação inovadora que outros concelhos se calhar também vão adotar, até porque esta ligação logo de proximidade com a recepção, com as crianças que chegam, também
poderá ir de encontro ao combate ao insucesso escolar, tem desenvolvido também outras atividades junto das crianças nas escolas. Temos agora atualmente também cá o laboratório móvel, mas esse já estava previsto também. De momento não está porque estão as duas em casa. Pronto, tivemos que adiar esta semana, apesar de termos recebido. Mas pronto, ou seja, além das atividades previstas no âmbito deste projeto, as duas funcionárias têm ido para além daquilo que está previsto nos outros concelhos e nos fóruns temos tido uma receptividade muito boa perante as atividades que elas têm desenvolvido, ou seja, o projeto está a correr muito bem. Pronto. Já agora só complementar que as funcionárias são as mesmas que estavam inicialmente, pronto, e que a expectativa é que haja continuidade neste projeto, isto no âmbito isto é um projeto, como sabem, no âmbito da comunidade intermunicipal. A expectativa é que ele continue. Vamos ver exatamente em que modelos, porque os municípios que têm este projeto todos manifestaram a intenção de continuar e, portanto, vamos ver em que medida é que ele continuará, de que forma, com que apoios, com que incentivos, mas a comunidade está também a desenvolver essa, digamos que essa continuidade do projeto. Ia só responder à senhora vereadora antes de falar no voto de pesar. Só para dizer, eu também posso depois passar a palavra à senhora vereadora, mas para dizer que o protocolo não é condição para que os estagiários venham para o centro de saúde. Aliás, os estagiários vão para os locais onde a universidade... Do sexto ano, claro, mas são só esses que vêm fazer estágio. Sim, estamos a falar de alunos de medicina que estão no ano de especialidade, e, portanto, no último ano. E esses é que vêm fazer estágios, e é que vinham fazer estágios no âmbito do protocolo. O que acontece é que o protocolo determinava que nós providenciávamos alojamento para alunos que não precisavam dele. Os alunos, em geral, aqueles que vieram fazer estágio e aqueles que têm vindo fazer estágio, não carecem de alojamento. Ou são daqui de próximo e preferem voltar para casa, ou de todo o tempo em que o protocolo durou, só houve 2 alunos que estiveram aqui, e acho que foi 2 ou 4, e que estiveram aqui... Não foi bem o tempo todo. Pronto. Ou seja... Logo no primeiro mês não foi necessário, ou seja, no primeiro mês que tivemos a casa logo ocupado... A minha questão não era essa, que eu já tinha percebido. A questão é se eles continuam a vir... Uma coisa outra... Não houve qualquer... Isso é uma coisa completamente à parte, ou seja, o estágio, isso é a ligação à faculdade, da faculdade ao centro de saúde. Um extra era o alojamento, ou seja, logo no primeiro mês, eles não precisaram do alojamento, porque moravam em Santarém. Ou seja, eles continuaram a fazer o estágio normalmente. O estágio não tem qualquer problema, eles continuarem a fazer o estágio no centro de saúde. Não foi interrompido pelo facto de não ter alojamento. E nós não recebemos indicação de Nós não recebemos indicação nenhuma da Universidade de Medicina que deixaria de enviar os alunos para estágio por não terem o alojamento garantido. Até porque isso pontualmente até pode ser assegurado. Dependendo das circunstâncias, pontualmente o município continua a poder assegurar essa situação. De qualquer modo, uma coisa não está dependente da outra, pelo menos não foi colocado dessa forma pela Faculdade de Medicina. Relativamente ao voto de pesar, eu queria aproveitar por me associar e os restantes membros do Executivo ao voto de pesar que foi apresentado pelos senhores vereadores, e naturalmente tomarmos a decisão de assumir este voto de pesar como um voto do Executivo Camarário relativamente ao Sr. António Miguel Gaspar, que é, aliás, pai de um funcionário nosso, a quem também endereçamos, com certeza, as nossas mais sentidas condolências. O Rui Gaspar é um funcionário do município e, portanto, também lhe endereçamos as mais sentidas condolências pelo falecimento do seu pai. Naturalmente, este voto carece de ser votado e nós procedemos à sua votação, se concordarem. Quem vota contra, quem se abstém, o voto de pesar está aprovado por unanimidade e deve, portanto, ser cumprido aquilo que é determinado e enviar à sua esposa, aos filhos e à restante família as condolências do Executivo
camarário. Muito obrigada a todos. Passávamos então à nossa ordem de trabalhos e começaríamos pelo ponto número 1, que é a proposta de ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 28 de abril de 2022, que vem para deliberação. Eu própria tinha aqui algumas situações que queria sugerir a correção. Deixa-me ver se está muito bem. E então, começaria aqui pela página... Deixa-me ver se eu conseguir. Esta é a página... Página número 2. No segundo parágrafo, no período antes da ordem do dia, onde começa com interveio a Sra. Presidente. Está a ver, Vanessa? Sim. Pronto. Então, 5, na quinta linha, diz: estavam a remapear. A tirar o remã e ficar só o remapear. Logo na linha a seguir, o texto vai todo seguido, as correções. O Conselho, no sentido de tratar todas as questões que iam sendo trazidas. Em relação à ASAL, referiu que tinha a intenção de fazer uma reabilitação da Escola das Faias, nomeadamente uma limpeza, não é uma melhoria, era uma limpeza e requalificação daquele espaço. Assim sendo, foi feita uma sessão. Depois, mais abaixo, 3 linhas mais abaixo, implicavam que o município fizesse alguns arrendamentos. Fizesse arrendamentos / compras, porque havia uma proposta para arrendar um edifício e outra proposta para adquirir. Depois, na página 6, logo cá em cima, a Sra. Presidente explicou que a revisão orçamental se prendia com as transferências de competências. Disse que na área da saúde o auto ainda não tinha sido assinado, nomeadamente porque o edifício onde estava instalado o Centro de Saúde não estava autonomizado da Casa do Povo, não estava em propriedade horizontal, sendo propriedade da Casa do Povo. Eu penso que é perceptível porque o edifício continua a ser propriedade da Casa do Povo. O que tem é que tem que ser feita a propriedade horizontal para poderem ceder a parcela que tem. Depois, cá mais em baixo, na mesma, onde termina o parágrafo, diz a agropecuária e a agroalpiarça. Mesmo no finalzinho desse parágrafo, que vinhamos agora a ler. Depois, na página 8, no parágrafo começa em de seguida, logo cá em cima, no final, diz: e no entanto houve necessidade de se fazerem algumas intervenções no edifício multiusos, porque se está a falar da sala do clube desportivo, e portanto é a seguir a intervenções, que é mesmo no final, no edifício multiusos, de forma a ter o espaço mais isolado que permitisse o atendimento. Depois, na página a seguir, deixa-me ver, antes do parágrafo que diz intervenção do público presente, no parágrafo acima, diz que a agroalpiarça não tinha viabilidade porque vivia dos rendimentos das propriedades que não eram suas, e que não entregava ao seu legítimo proprietário.
depois na página exatamente a seguir e antes do parágrafo que começa com o encerramento da reunião, o parágrafo antes, na quarta linha, diz que referiu que a questão da evocação de Salgueiro Maia e da homenagem que estava subjacente seria uma das atividades que o município iria promover ao longo do tempo no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Não é ao longo do tempo infinito, era o que tínhamos referido, era que era no âmbito dessas comemorações. Eu não tenho mais nenhuma sugestão, dava a palavra aos senhores e senhoras vereadoras. Fernanda Cardigo tem a palavra. Por acaso, as que eu tinha já todas, quase todas já foram. Eu só tinha aqui uma pergunta, e uma vez que eu não estive neste ponto, que é na página 8, portanto, quarto parágrafo, na terceira linha, a contar do fim, começa: nem sempre as entidades tinham continuamente atividades, como era o caso do CLDS. Isto foi o que foi dito, que o CLDS não tem continuamente atividades? Não, peço desculpa, o que não tinham continuamente era atividades que ocupassem todos os dias e todo o dia os edifícios. Não é que não têm atividades. Mas aqui não diz isso, diz que não tinham continuamente atividades, porque eu saiba, têm continuamente, que justifique ocupar um espaço. Tinham continuamente atividades. Ocupar outro espaço, mas... Não tinham tanta periodicidade. O que foi discutido foi que, em termos de periodicidade, havia situações em que se ocupavam os edifícios todo o dia ou com uma continuidade em termos de diária. E que, no caso do CLDS, havia atividades em alguns dias e ao longo, por exemplo, da tarde ou da manhã. Pronto. Não se pôs em causa o haver atividades ou não. Tinha a ver com o número de atividades ou com a frequência dessas atividades. Mas nós podemos dizer, em vez de ser continuamente, que não tinham, nem sempre as entidades tinham continuamente atividades com uma frequência diária, se pode-se dizer, e fica mais, vai ao encontro do que nós estávamos a dizer, sim. Com uma frequência diária. O que foi, digamos que o que foi referido foi com esse sentido e não com o sentido de dizer que não tinham atividades, como é evidente. É só isso, Sr. Mal, alguém quer fazer? Então, assim sendo, penso que posso colocar a minuta da ata, ou a proposta da ata à votação, com as alterações que foram sugeridas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata da reunião do dia 22. O segundo ponto da nossa ordem de trabalhos trata-se da ratificação da atribuição do subsídio à Associação NACA, que vem para ratificação, uma vez que não houve possibilidade nem oportunidade de trazer esta atribuição de subsídio à reunião de Câmara anterior. A Associação NACA apresentou, aliás, como é habitual, uma proposta de atividades para desenvolver ao longo do ano. Uma dessas atividades é a descida da Estrada Nacional 2 entre Chaves e Faro, que terá ocorrido no primeiro fim de semana de maio. E, portanto, o apoio que foi solicitado à Câmara foi, sobretudo, apesar de ser um apoio anual, foi, sobretudo, para o desenvolvimento desta atividade e para a participação da NACA nesta atividade, razão pela qual foi decidido atribuir um subsídio no montante de 600 euros à Associação NACA para custear as despesas com esta atividade, bem como outras que fará ao longo do corrente ano. E portanto, esta proposta vem para ratificação, uma vez que o subsídio já foi atribuído.
Eu punha à discussão as senhoras e senhores vereadores, ninguém quer intervir e, portanto, passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a atribuição do subsídio de 600 € à Associação NACA. Passávamos então ao ponto número 3 da nossa ordem de trabalhos. O ponto número 3 trata-se do concurso público número 2 de 2022, com a celebração de acordo quadro para a aquisição de refeições escolares, almoços, lanches e pequenos almoços, que vem também para ratificação, que foi definido no âmbito da comunidade intermunicipal. Como sabem, estes acordos quadro são promovidos através da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal, à qual o município de Alpiarça aderiu já desde 2016. E, portanto, havendo economias de escala, havendo maior facilidade em termos burocráticos nesta contratação, que é feita de forma conjunta com os vários municípios, e, portanto, é do interesse do município aderir à Central de Compras, é do interesse do município aderir aos acordos quadro que vão sendo desenvolvidos. Eles estabelecem condições preferenciais e economicamente mais vantajosas para os vários municípios e também, portanto, por maioria de razão, para o município de Alpiarça. Os serviços que são aqui referidos, em termos financeiros, têm um custo relevante no orçamento municipal. O município não possui recursos materiais e humanos que o habilitem por si mesmo a produzir estes serviços e, portanto, desde pelo menos 2016, que o município de Alpiarça adere aos acordos quadro que têm sido desenvolvidos no âmbito do fornecimento de refeições escolares. Isto vem para ratificação. De qualquer modo, eu daria a palavra às senhoras e aos senhores vereadores para se entenderem dela usar e colocarem alguma questão que entendam necessário esclarecer. Sim, Sr. Vereador João Pedro Reales. Portanto, não tenho grandes questões em relação ao procedimento em si, portanto, é um procedimento perfeitamente normal, em que os próprios serviços do município tratam da sua preparação e articulação depois com os outros municípios, mas gostaria de referir que todo este procedimento leva depois a uma necessidade de acompanhamento em termos da execução do seu serviço. Eu tenho conhecimento de que a mesma empresa trabalhar em municípios diferentes que não trabalha de forma igual, sendo que até daquilo que me chegou, portanto, trabalha até bem em Alpiarça, ou melhor, até do que trabalha noutros concelhos, e eu, da experiência que tenho, deve-se essencialmente também ao acompanhamento que é feito, à pressão que é feita junto da empresa, no sentido de garantir aquilo a que se compromete a fazer, principalmente em termos da qualidade, das quantidades, e que também o próprio programa que foi desenvolvido a nível da dieta mediterrânica criou aqui alguns hábitos que depois foram aproveitados para que essas exigências se mantivessem, e portanto aquilo que eu gostaria de deixar em termos de referência a este ponto é isso mesmo, portanto, essa necessidade de acompanhamento, de uma pressão, para que nós sentimos também que, não havendo uma elevada contestação, é porque também as coisas funcionam dentro da normalidade, mas isso deve-se também a essa exigência e esse acompanhamento que é necessário, porque nas mesmas situações há procedimentos diferentes noutros sítios e poderá ter a ver com isso, portanto, não haver esse mesmo acompanhamento que tem sido feito, portanto, aqui em Alpiarça. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção. Só já agora aproveitar para dizer o seguinte: há aqui um incremento razoável nos preços das refeições. Houve uma primeira proposta
e houve uma contraproposta que iam além daquilo que era pelo menos viável para os municípios e, portanto, depois de várias considerações e de fazermos aqui uma espécie de uma simulação relativamente ao futuro mais próximo, foi possível encontrar aqui valores que são mais ajustados, sendo mais elevados, substancialmente mais elevados do que eram antes. De qualquer modo, eu julgo que nós agora lançaremos o acordo quadro e, portanto, vamos ver que empresas é que vêm, é que respondem e qual é que é a circunstância para podermos depois adjudicar este serviço. Dizer que relativamente à verificação, à fiscalização, digamos assim, da qualidade do serviço, quer em quantidade de refeições, quer em qualidade das mesmas, ela naturalmente continuará a ser feita. Nós estamos, por sugestão de alguns encarregados de educação, estamos a ponderar a possibilidade de introduzir um projeto semelhante àquele que já acontece noutros municípios, designadamente em Almeirim, de que os pais possam integrar esses elementos fiscalizadores, digamos assim, e verificar a quantidade e a qualidade das refeições que os seus filhos recebem. É uma coisa que está em cima da mesa, isto não pode ser feito de uma forma desagregada com o agrupamento, portanto tem que ser um trabalho de proximidade e de colaboração também com o agrupamento, tem que haver essa abertura da parte do agrupamento. Nós estamos a procurar encontrar aqui algumas novas formas de algum modo, conseguirmos manter os níveis de qualidade que são exigidos. Já tivemos aqui períodos em que as coisas não correram tão bem ao longo dos últimos anos, tivemos períodos melhores e, portanto, eu acho que digamos que essa pressão e essa vigilância contínua sobre a qualidade do serviço deve-se manter e deve-se incrementar até caso se verifique que há necessidade de o fazer. Eu punho então esta proposta de concurso público número 2, celebração de acordo quadro para a aquisição de refeições escolares, que vem para ratificação à votação das senhoras e senhores vereadores. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 da nossa reunião trata da atribuição de bolsas de estudo para o ano letivo 2021-2022, que vem para deliberação. Fazer referência que durante o mês de novembro nós colocamos abrimos a possibilidade de candidaturas à atribuição de bolsas de estudo em moldes semelhantes àqueles que já vinham sendo feitos nos últimos anos. E não criámos neste ano, apesar de termos refletido sobre isso, nenhumas normas diferenciadoras relativamente àquilo que era o regulamento que tínhamos dos anos anteriores. Estamos a considerar para anos futuros introduzir aqui algumas diferenças, do ponto de vista dos critérios e eventualmente do ponto de vista dos montantes, mas de qualquer modo este ano, para o ano letivo 2021-2022, o regulamento é exatamente aquele que existia e, portanto, os requisitos e as normas são as mesmas. Nós tivemos em novembro 45 requerimentos referentes a candidaturas às bolsas de estudo para o ensino superior. O Gabinete de Ação Social efetuou as análises às candidaturas, concluiu que 2 candidatos não cumpriam requisitos que estavam dispostos num dos artigos do regulamento, um candidato não cumpria os requisitos dispostos noutra linha e 6 candidatos não cumpriam outros requisitos. Portanto, desses 45, 9 candidatos não cumpriram um ou outro artigo do que estava previsto no regulamento. A lista provisória foi divulgada no dia 6 de abril a todos os candidatos, não existiram contestações no período de 5 dias, conforme consta do regulamento. O encargo financeiro a suportar pelo município com a atribuição das bolsas de estudo continua a ser um montante de 12.000 euros, tendo já o cabimento orçamental e, portanto, estando já inscrito estando já cabimentado orçamentalmente na rúbrica respectiva.
Assim sendo, eu não sei se os senhores, estas questões, já agora fazer referência às questões da segurança da informação e da reserva dos encarregados de proteção de dados, é uma questão que tem estado muito em cima da mesa, por variedíssimas razões. É transversal à maior parte dos municípios e, portanto, dar nota que há um conjunto de informações, sobretudo quando recaem sobre pessoas em concreto, que não devem ser transcritas em ata, nem devem ser publicitadas de forma, designadamente nas reuniões de Câmara. Os documentos de suporte às propostas estão juntos às respectivas propostas, são consultáveis e são públicos na medida daquilo que a lei determina. E, portanto, são consultáveis pelos interessados, são consultáveis pelos eleitos locais, que são quem tem essa prerrogativa, mas não são publicitados nem através de ata, nem verbalmente, digamos assim, nas reuniões de Câmara. Portanto, toda a documentação que faz a instrução deste processo está nas pastas das senhoras e dos senhores vereadores. Faço apenas referência que estão atribuídos 3 critérios, ou 3 escalões, perdão. O escalão A é no montante de 417 euros, o escalão B no montante de 332,90 euros e o escalão C no montante de 250 euros. E, portanto, foi de acordo com os critérios, com a enumeração dos candidatos e a verificação do cumprimento dos requisitos do regulamento, que foram atribuídos 12.000 euros aos candidatos, divididos pelos candidatos que cumpriam os requisitos. Não sei se tem alguma questão. Sim, Sr. Vereador, faz favor. Portanto, em relação a este ponto, ele tem tido uma evolução em termos de inscrição sempre crescente, embora nestes últimos 2 anos se mantenha mais ou menos o mesmo número de candidatos. No passado foram 47, este ano foram 45, e que o próprio regulamento foi-se adaptando a essa mesma situação. Inicialmente eram 10, depois passou-se a determinar que o valor seria distribuído por número de candidaturas aceites, e, portanto, tem a ver quer com a parte da própria conhecimento, divulgação e da população, quer também a possibilidade que, felizmente, mais alunos têm de prosseguir estudos e poderem ter acesso ao ensino superior, mas, portanto, terá que o próprio regulamento se adaptar a esta mesma evolução, no sentido de poder chegar de forma mais justa, portanto, àqueles que mais precisam. O procedimento, sendo desenvolvido essencialmente pelos serviços, é natural portanto, que tenhamos que fazer fé em todo o procedimento que está aqui feito e, portanto, a não ser que tenhamos conhecimento de situações e depois que o reportemos nesse sentido, a mim não me chegou qualquer tipo de informação nesse sentido e portanto, é nessa ótica que iremos aprovar esta proposta, que revela também, quando temos um conjunto crescente de alunos enquadráveis, também alguma menor capacidade ou menor rendimento por parte das famílias, que, de certa forma, portanto, com o próprio evoluir da situação, e nos últimos tempos ainda bem pior, ainda pior do que o tempo da pandemia, vem o seu rendimento também reduzido e, portanto, e as suas condições ou capacidade de manter os seus filhos a estudar, essa capacidade cada vez mais dificultada. Portanto, é um sinal também dos tempos e que achamos que é um programa importante, que é dinâmico também em termos da sua execução e da sua análise, e desta mesma forma, portanto, iremos aprovar esta proposta. Disso. Se faz favor, Sra. Vereadora. Faz mal. Não entendo. É o meu, espera. Eu também concordo, claro, com esta atribuição.
Dizer só que se de futuro puder ser afetada uma verba maior, uma vez que agora são mais a concorrer e o valor a cada um está a diminuir e todo o resto está a aumentar, portanto penso que seria bom. Dizer também só aqui uma precisidade, que na informação interna no assunto falta só ali um U em atribuição, tá? Atribuição. Muito bem. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Já agora fazer só uma pequena referência também a propósito desta questão. Nós percebemos, aliás, sobretudo aqueles de nós que até têm filhos a estudar no ensino superior, percebem bem onde é que está o maior peso para sustentar, digamos assim, o seu ano escolar. Está na sua deslocalização e, portanto, os jovens que estão deslocalizados precisam de ter um sítio, um quarto, um apartamento, um sítio onde ficar e, portanto, as rendas são crescentemente elevadas. É a questão das propinas e é a questão dos transportes, em alguns casos. Nós queremos, e por essa razão é que eu há bocadinho fazia referência, que estamos a trabalhar numa proposta de regulamento um bocadinho diferente, sobretudo porque queremos procurar premiar ou ajudar os nossos alunos do ensino superior, para além do ponto de vista financeiro, de algumas outras formas. E algumas outras formas são, sobretudo, com a habitação naquilo que é a possibilidade do município, uma vez que tem imóveis em Lisboa, onde estão uma percentagem grande de alunos a estudar, com a possibilidade de os alocar a esses alunos a preços que são mais vantajosos, mas ainda assim mantendo um montante de rendas relativamente elevado, ocupando apartamentos que estão ocupados com uma ou duas pessoas, mas que podem lá ter mais alunos. Há muitos jovens de Alpiarça que estão deslocalizados noutros sítios do país, que estão a dividir quarto ou que estão em residências, e portanto nós conseguimos, mas para isso temos que recuperar os apartamentos. E depois há um conjunto de outras preocupações que têm a ver, por exemplo, com as primeiras saídas profissionais e designadamente até com os estágios ainda curriculares. Há muitos cursos, muitas formações a nível superior que têm estágios curriculares. Os alunos podem fazer esses estágios em empresas, no município. Aliás, nós temos aceitado nos últimos tempos alguns estágios curriculares de alunos que estão a frequentar o ensino superior, sobretudo aqui em Santarém, e que estão a fazer estágios curriculares no município de Alpiarça. Mas é possível estabelecer aqui pontos com algumas das empresas, sobretudo as maiores, com capacidade de acolher alguns destes estagiários nas áreas próprias que desenvolvem, e isto também é importante do ponto de vista do apoio que se presta aos estudantes. Portanto, dizer que a preocupação é exatamente essa, é nós crescentemente conseguirmos ajudar nas mais várias áreas, não só financiando, mas também estabelecendo poupanças às famílias relativamente aos custos que têm com o ensino superior dos seus alunos, dos seus filhos. Assim sendo, julgo que não havendo mais intervenções, eu punha o ponto 4 à votação, atribuição de bolsas de estudo para o ano letivo 2021-2022. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entrávamos agora no último ponto da nossa ordem de trabalhos. Aqui. O ponto número 5. Asta pública para cedência temporária do direito de exploração do bar e esplanada do Jardim Municipal de Alpiarça, aprovação da cedência temporária do direito de exploração do bar e esplanada e aprovação das minutas das peças do procedimento, que vem para deliberação. Vejo que isto não tem enfim, não levanta grandes dúvidas. De qualquer modo, dizer, nós fizemos aqui algum ajuste relativamente ao que estava
inicialmente no primeiro contrato de concessão estabelecido. Portanto, a Câmara é proprietária do edifício que estamos a falar, é um edifício, é um estabelecimento de restauração e bebidas situado no Jardim Municipal. Aquele estabelecimento está fechado e devoluto no sentido em que não tem ocupação nem desenvolvimento de qualquer atividade já há algum tempo. E, portanto, o que se propõe é que se aprova a cedência temporária do direito de exploração do bar e esplanada do Jardim Municipal de Alpiarça pelo prazo de 5 anos, com o valor base, o valor mínimo de 300 €, e aprovar as minutas do edital, programa de concurso e caderno de encargos, que vem também junto à documentação que as senhoras e senhores vereadores têm. E, finalmente, aprovar a minuta do contrato e celebrar com o concessionário, que vem também anexo à presente proposta. Dizer que, na sequência da necessidade de nós termos os espaços ocupados, não só por uma questão não tanto, eu diria que o mais importante em manter os espaços ocupados e fruídos não é a questão financeira, não é a questão de estarmos a receber o mais importante é nós termos de facto ocupação que permita que os alpiarcenses e as pessoas que nos visitam encontrem aqui resposta a uma série de serviços que procuram, que possam conviver, que possam ter acesso, sobretudo, àquilo que são as infraestruturas que nós ao longo do tempo fomos criando e que não faz qualquer sentido estarem fechadas e sem estarem, de facto, a prestar um serviço à população. Portanto, o objetivo principal é esse. É claro que o retorno económico ou a rentabilidade que se consegue do espaço tem uma finalidade primeira, que é a sua própria manutenção, é a manutenção de todo o espaço envolvente. Portanto, o que se pretende é que o concessionário que fique ali, que contribua com o pagamento de uma renda, que possa assegurar a manutenção do jardim, que possa assegurar a manutenção dos espaços envolventes e, de alguma maneira, que represente uma responsabilização relativamente à utilização daquilo que é património municipal. De todo modo, nós baixámos aqui sensivelmente o valor base para a atribuição daquele espaço e já agora deixar também esta nota. Possivelmente na próxima reunião de Câmara já virá também uma proposta para celebração concessão do direito de exploração ou cedência temporária do direito de exploração da parte superior do restaurante e bar das piscinas municipais, que também tem estado vazio e, portanto, fechado ainda há mais tempo do que o caso do bar e esplanada do Jardim Municipal. E, portanto, as peças vêm anexas à proposta e eu punha o assunto à discussão. Senhoras e senhores vereadores. Sr. Vereador, faz favor. Portanto, em relação a esta proposta, é uma opção clara do Executivo e, portanto, naturalmente, parece-me a mim, até tendo em conta algumas intervenções sobre situações idênticas, um pouco redutor, portanto, em termos da apresentação de propostas, única e exclusivamente a questão do valor da renda, sendo o único critério aqui estabelecido. Não é o único, é o principal, mas há mais. Portanto, praticamente, em termos de decisão, um dos... Quanto ao valor, o outro anterior era 300 € também, salvo erro, mas eu pagava 310, portanto, não me lembro, isso não tenho, mas tenho a ideia que era 300 €, portanto, é praticamente o mesmo valor, que é a base deste, são 300 € daquilo que eu pude observar. Foram retiradas também algumas exigências que eram feitas relacionadas com a necessidade ou a obrigatoriedade de apresentar produtos de Alpiarça como oferta, que me parece que poderia também ou não ter ficado, e que, em termos de decisão para o espaço em si,
penso que seria importante haver uma possibilidade de algum projeto mais inovador, mais adequado ao espaço e que fosse possível tomar essa decisão sem ser propriamente o valor da renda e que alguma subjetividade na decisão criava aqui também a possibilidade de decisão passa a redundância, do próprio júri e de propor à Câmara Municipal uma proposta que pudesse ser mais vantajosa para o espaço e, como diz o Sr. Presidente, e bem, a questão financeira não é o valor que o concessionário, digamos assim, do espaço irá pagar que irá afetar ou não afetar as finanças do município, mas sim a valorização, portanto, a própria atividade que seja lá desenvolvida será muito mais, portanto, dará muito mais valor ao espaço do que propriamente esse mesmo valor. E penso que a Sra. Presidente, na última asta pública, achava que 5 anos era muito, que 3 seria mais adequado. Pronto, em relação ao prazo, por exemplo, para quem tem que investir, quem tem que colocar lá equipamento e tudo mais, portanto, o prazo mais dilatado será mais vantajoso, mas mantenho que, sendo uma opção também do próprio Executivo, acho, portanto, a asta um pouco redutora em termos dos seus objetivos. Vamos abster em relação a esta proposta. Disso. Muito bem. Referir apenas que esta asta pública procura ir ao encontro das circunstâncias específicas que se vivem no momento. Este não é um momento fácil, por todas as razões conhecidas, para esperar que os agentes económicos tenham muita capacidade de investimento ou até muita disponibilidade para, face ao momento que se vive, de aumento substancial dos preços, de aumento substancial da inflação, de insegurança relativamente a um conjunto de matérias e, portanto, nós procuramos acertar aquilo que são as exigências que o município está a colocar com aquilo que é o mercado ou a eventual disponibilidade, depois de também procurarmos fazer alguma análise mais fina a essas circunstâncias. E, portanto, os valores dos juros também estão a aumentar, quem tiver que financiar-se na banca também tem mais dificuldades e, portanto, há um conjunto de situações que são obstáculos reais e efetivos à vontade que alguns empreendedores ou que alguns agentes económicos até tinham, mas que o momento, de algum modo, desaconselha ou dificulta. E, portanto, foi nessa perspectiva que se procurou ajustar, digamos assim, esta asta pública, este edital, a essa realidade. Efetivamente, o que procuramos é, de facto, e como eu tinha referido, é que os espaços estejam ocupados, que sejam vividos e que estejam ocupados. Isso contribui para a sua manutenção, contribui para a sua menor degradação e contribui, obviamente, para que se prestem mais e melhores serviços à população. Vamos ver o que é que o mercado nos traz relativamente a esta nossa proposta e o que estamos de facto a procurar é também aliar alguma qualidade aos serviços ou às propostas que nos venham a ser apresentadas. De facto, isto deixa-nos aqui alguma liberdade para nós considerarmos os negócios, considerarmos as propostas, olhando um bocadinho para a situação das várias empresas, olhando para a situação e para aquilo que é a experiência das pessoas nos setores e fazendo uma análise o mais aprofundada possível, porque aquilo que nós vamos verificando é que
não poucas vezes há muita vontade de investir e de avançar e de ocupar espaços, etc. E depois, passado um tempo, os negócios começam a decair, as pessoas começam a desanimar e acabam por ficar desocupados novamente. Portanto, o que nós queríamos, o que estamos à procura, é de um projeto mais duradouro e, portanto, quanto mais exigências colocarmos, provavelmente mais difícil será obtermos uma proposta com essas características. A questão da comercialização dos produtos, dos nossos produtos, nós temos aqui um conjunto de alternativas de locais para passarmos digamos, a ter uma venda, uma comercialização regular dos produtos da Alpiarça, julgo eu, que em circunstâncias de, inclusivamente, de maior centralidade e de maior proximidade nos locais às pessoas, sobretudo às pessoas que nos visitam e, portanto, e que procuram, sem saber onde é que podem encontrar e que procuram esses produtos e, portanto, uma coisa o facto de se deixar de exigir que se comercializem até porque o que estava previsto era a comercialização de bebidas e de doçaria. Eu confesso que frequentei várias vezes o espaço enquanto ele esteve ocupado e nunca lá vi doçaria de Alpiarce à venda e tenho dúvidas se haveria bebidas nossas, vinho nosso, ou licorosos, ou outra, que era o que estava previsto. Eu percebo que haja alguma dificuldade de adaptação de alguns negócios, de alguma tipologia de negócios a esta realidade. E, portanto, nós, como temos aqui uma alternativa e temos aqui sítios alternativos para fazer essa comercialização, entendemos que não devíamos colocar aqui essa exigência, quando muito pode ser um fator que o júri possa valorizar se ele vier a ser colocado, mas não consideramos que seja de facto necessário fazer essa exigência. E foi sobretudo por isso, estas são as razões que estão subjacentes às alterações que fizemos e à forma como publicitámos esta cedência. Não sei se querem fazer mais alguma intervenção. Eu punho então o ponto à votação, o ponto 5. Asta pública para cedência temporária do direito de exploração do bar e esplanada do Jardim Municipal de Alpiarça, aprovação da cedência temporária do direito de exploração e aprovação das minutas das peças do procedimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Chegamos assim ao final do período da nossa ordem de trabalhos. Existe público na sala e eu dava a palavra a quem se quiser inscrever para usar. Dr. João Serrano, Sr. Coronel Eduardo Costa. Faz favor. Em relação ao movimento a favor da construção do IC3, informamos o Executivo e as pessoas presentes que já nos conseguimos reunir com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Constância, com os elementos do movimento que se deslocaram a Constância e também com a presença em Zoom do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Barquinha. Concluiu-se nesta reunião, que foi muito positiva, que Constância está interessada principalmente na construção de uma via de acesso que ligue as duas partes da vila, porque ela está dividida pelo Tejo. Constância Norte, Constância Sul. O principal problema para Constância é a ligação por ponte entre as duas passa a expressão, entre as duas Constâncias. Chegámos por isso a um consenso, a um acordo, que, sim, o conjunto de municípios com os quais já reunimos irá incluir também Constância, com esta particularidade de o próprio movimento a favor do IC3 deve incluir a preocupação de Constância de unir as duas margens do Tejo através de uma ponte, até porque faz tudo parte de um processo integrado de desenvolvimento regional. Temos uma reunião agendada
com o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Golgã para o dia 24 deste mês, e falta-nos depois só a Câmara Municipal da Chamusca, mas aguardamos que depois o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Chamusca nos possa dizer qual é que é a data, dado que também já lhe escrevemos a pedir uma audiência. As coisas estão bem encaminhadas, o trabalho está bem encaminhado e pensamos que possa ser bem sucedido, pelo menos no terreno, na parte que toca a este movimento cívico pelo IC3. Esta era a primeira questão, que é uma informação que eu penso que é obrigatória aos representantes dos municípios de Alpiarça. A segunda questão que me traz aqui hoje tem a ver com o nosso agrupamento de escolas. E apresento uma preocupação. Como pai de uma aluna que está no nono B, tive a possibilidade de apresentar um conjunto de preocupações relativamente a uma turma que, desde o princípio do ano, começou mal, com a concentração de um grupo de 6 alunos problemáticos numa única turma. E desde o princípio que disse, estes alunos precisam de ser acompanhados. Em vez de os concentrarem todos numa única turma, subdividam-nos por várias turmas, por 3 turmas. E é muito melhor, porque é possível acompanhá-los de muito perto e fazê-los e trazê-los connosco para melhorarem o seu comportamento e o seu aproveitamento. Isto não foi tido em conta. A situação arrastou-se, a situação da turma, como era previsível, não melhorou. Os pais têm manifestado preocupações em relação a isso e, como pai, decidi apresentar o assunto à Associação de Pais e depois apresentar também o assunto por escrito à direção à Sra. À Sra. Diretora do agrupamento. Tudo com documentos internos, porque estes assuntos não são assuntos de praça pública, são assuntos que têm a ver com a melhoria do nosso sistema educativo. Foi um espanto meu quando, esta semana, a Sra. Diretora convocou os pais e encarregados de educação para uma reunião Zoom, apresentou o documento e foi, digo publicamente, foi uma humilhação. Porque considerou que o documento era um ataque pessoal, que nunca foi. Considerou... Bom, é difícil explicar aqui, não vem para o caso. Quando as pessoas, como eu, como pai, aquilo que pretendem é a melhoria do serviço público e educativo, para que os nossos jovens, as nossas crianças, possam melhorar, e depois têm um tratamento desta natureza humilhante, é a mesma coisa que estar a emitir um sinal forte aos pais e encarregados de educação para terem medo. Parecia um julgamento. Parecia um julgamento. Eu sinto-me... Eu não tinha que trazer isto aqui. Pensei várias vezes. Eu disse, não, eu tenho que trazer isto aqui. Porque eu contestei logo a maneira como fui tratado. A senhora diretora até trouxe um responsável do departamento de... parece que é de pedagogia ou de... Eu já não me lembro. Sei que ele parecia quando interveio, parecia um juiz. Eu até disse, senhora diretora, porque é que não trouxe também o martelo de juiz para dizer você é culpado? Trago isto porque me fez recordar outras coisas muito desagradáveis que se passaram nesta terra e que nunca se deveriam ter passado. Por isso, peço uma ajuda para saber qual é a classificação do nosso agrupamento no ranking dos agrupamentos nacionais. Temos vindo a subir o nosso nível de aproveitamento, o nosso nível pedagógico da nossa escola tem vindo a subir, tem vindo a diminuir. Estamos bem, estamos mal. Como é que a sociedade civil, como é que nós podemos contribuir para continuar a ajudar? E não para ser hostilizados
e humilhados como fomos esta semana. Peço esta ajuda em relação ao ranking. E desculpem o meu desabafo, mas eu não consigo ficar calado por causa disto. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. João Serrano. Tem a palavra o Sr. Coronel Eduardo Costa. Muito bom dia a todos. Meus cumprimentos ao Sr. Presidente, à variação, senhores funcionários e restantes elementos presentes. Sobre este assunto que aqui acabou de falar, só queria transmitir uma coisa. Seria, portanto, porventura, curioso saber, neste país, supostamente democrático, em que os cargos eletivos têm um prazo temporal, há quantas décadas é que existe uma diretora numa escola? E que não dá uma aula? Que conhecimento real é que ela tem? E que, naturalmente, pela própria natureza humana, os vícios que se criam com este tipo de situação. Eu não sei, mas sou levado a crer que quem está no top será alpear-se. Pronto. Poderia estar meia hora a falar sobre este assunto, situações também semelhantes a esta e outras mais, mas não vou. Aliás, não é esta a minha razão. Também não era a minha razão, mas de qualquer maneira eu penso que para a colação é importante o seguinte. Sobre a alimentação dos mais pequeninos, eu deixava à consideração do Sr. Presidente algo que já deixei à consideração do seu antecessor alguns anos atrás, e penso que não teve qualquer relação, que é o seguinte. A entidade que desempenha as funções de veterinário municipal tem como principal atribuição a qualidade e a segurança alimentar. O seu antecessor desconhecia, é natural. Eu depois, na própria sessão seguinte, tive o cuidado de organizar e encadernar um dossiê sobre as atribuições, sublinhando a parte alimentar. Eu não sei, mas julgo que, e não só em áreas públicas ou semipúblicas, mesmo em áreas do privado, restaurantes, etc. Eu não sei, em Alpiarça, nos últimos anos, quantas inspeções houve, mas sou levado a concluir que houve 0. Esse dossiê provavelmente estará no gabinete da Sra. Presidente ou estará no caixote do lixo. Não vejo outra hipótese. Outra questão que eu, na altura, abordei tinha a ver com uma coisa que o seu antecessor desconhecia, mas que esteja agora à consideração da Sra. Presidente. Julgo que os cadernos plurianuais de contratuação da CMLT, em princípio, alteram determinadas variáveis, mas mantém-se portanto, a questão formal. Desses cadernos, o que faz parte de uma coisa que será, não sei se é esta a designação que tem, que é um registro diário de alguém que diariamente tem a responsabilidade de verificar se a alimentação é em quantidade, é em qualidade, assinar. E na altura eu perguntei ao seu antecessor se isso vinha à variação. Ele desconhecia esse documento, apesar de julgo pertencer a um desses anexos que foi agora aprovado. Eu deixava à consideração da Sra. Presidente que, de facto, esse registro, se ainda existe, que se saiba exatamente quem é que tem essa responsabilidade, que vá à consideração da Sra. Presidente, e se de facto, e acho muito bem, se a alimentação passar a ser, por convite, rotativamente, um pai a estar presente, que esse pai também dê a sua opinião e vise esse documento. É uma forma de acabar-se muitas vezes com aquela indicação que as pessoas dizem que os miúdos passam fome, que a alimentação não presta, e depois não há feedback na realidade em termos fácticos do que realmente se acontece, se é fundamentado ou não. Deixava isto à consideração da Sra. Presidente. Já me estou a exceder, mas de qualquer maneira, e agora começar com a parte que eu trazia para falar hoje. É uma retrospectiva de alguns assuntos que pedia, portanto, a Sra. Presidente, em termos de informação descendente, informação interna, se podia facultar. O primeiro assunto tem a ver com uma reunião do 10 de fevereiro de 2022, relacionado com o projeto de regulação de trânsito. Na altura, eu entreguei um dossiê de um documento elaborado pela GNR há já alguns anos, que o seu presidente anterior não deu a devida consideração, penso eu. E o seu presidente disse que esse assunto e outros iriam à consideração do Conselho Municipal, que estava para ser nomeado, sei que já foi nomeado, estava para reunir, não sei se já foi reunido, algum feedback do que se passa. Eu dou um caso flagrante que é aquilo que eu sinto mais na pele, que é natural. A determinadas horas, nomeadamente em ligação, penso eu, com a escola, portanto, ao fim da tarde, quem sobe a Rua do Jardim, a Rua Queiroz Vaz Guedes, felizmente há sempre um buraquinho para as pessoas que vão a subir, meterem os carros e deixarem passar, senão aquilo era como a ponta da chamusca, entupia. Esse é um exemplo. O outro exemplo é, de facto, algum déficit de sinalização adequada que urge
no Largo Salgueiro Maia, que o que existe é suscetível de criar incidentes. Eu já tive envio comando normalmente devagar, consigo ultrapassar essas situações, mas também já tive alguns sustos. Essa é uma das situações. Outra situação tem a ver com uma situação que era importante saber-se, que é para as pessoas não serem confrontadas com o facto consumado, que tem a ver com um processo que tem o número 782/07.9-BELRA-A do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. Portanto, o título tem a ver, portanto, é um processo de execução administrativa, condenação de demolição do elevador da Praça José Pinhão. Do que se conhece, portanto, o Partido Comunista, na altura na oposição, em vez de procurar resolver os assuntos a nível interno da Câmara, entendeu, estava no seu direito, a formalizar uma queixa ao Tribunal de Leiria sobre a situação. Isto estávamos, salvo erro, em 2007. Em 2013, sai a sentença em que o Tribunal, no essencial, refere que ao município para regularizar a situação, ou então era mesmo para ser demolido. Não sei o que é que se passou, julgo que não se passou nada. A verdade é que em 2015, passado alguns anos, há nova notificação do Tribunal a dizer que, a saber a informação se o assunto estava regularizado, caso contrário seria mesmo para demolir. A partir daí até agora não se sabe nada. Eu espero que isto não venha a acontecer como com a Fundação José Relvas, que a Câmara tem que pagar €500 mil à Câmara por negligências do passado. E isto era importante as pessoas saberem para evitar o diz-diz e a especulação e outras coisas mais, saber o que de facto se passa e se consegue de facto evitar esta situação que tem muito a ver com a mobilidade das pessoas mais idosas que por lá moram. O outro assunto tem a ver com um assunto que eu abordei no dia 18 de novembro de 2021. É um assunto que, democraticamente, a Sr. Presidente tem uma opinião divergente da minha, que é saudável, mas eu mantenho a minha e cada vez tenho mais convicções do que digo. Tem a ver com as águas do Ribatejo. Existe o descontentamento portanto, dos utentes, que é só em Alpiarça, e eu vou dar um caso concreto que eu acho que é a expressão que eu não consigo arranjar outra, menos diplomática ou mais diplomática, é vergonhoso. Tem a ver com a questão assistencial, tem a ver com a questão das redes com baixa pressão, tem a ver com a cor da água, tem a ver com as faturas milionárias, tem a ver também, na altura que eu abordei, a questão dos investimentos. Isto estou só a reportar o que eu falei na altura. Recordo que em 2021, dos 4.600 milhões, apenas 200 mil foram para a Alpiarça, cerca de 4%. A cota da Câmara julgo que é de 5, qualquer coisa por cento. Para este ano e os anos seguintes, julgo que a cota será de 2,6%, muito menos. Isto estou a falar em cifrões, em repercussão na realidade em investimentos, conheço, porque eu estou a falar de despesas de investimento e não despesas de exploração. Mas estou a falar de um pequeno ramal que é substituído porque houve uma ruptura. Mas a questão de fundo tem a ver com algo que me incomoda profundamente 48 anos depois de Abril. E eu não acredito em coincidências. É uma coisa que eu acho que tenho o direito de dizer, que entendo, na minha interpretação, tratar-se de um ato de perseguição jurídica das águas do Ribatejo. E se o Sr. Presidente quiser, porque não é do seu âmbito, naturalmente, mas se tiver curiosidade, está no seu direito, em 5% da cota das águas do Ribatejo, convidava o Sr. Presidente a consultar o processo 00189/20.2G de novembro de 2020, que correu no Tribunal Judicial de Almeirim. Muito simplesmente, o que é que se passou? Passou-se que isto poder-se-ia passar com qualquer pessoa dos aqui presentes, por acaso a roleta russa calhou a uma outra pessoa, que a GNR vai bater à porta e pergunta a essa pessoa se o nome imaginário, eu digo nome imaginário porque nessa morada, nesse condomínio não morava essa pessoa, se morava a pessoa X estava notificada porque alegadamente teria agredido um funcionário das águas do Ribatejo. Nesse domicílio disseram, estou a resumir, disseram que não morava essa pessoa. Esse nome foi substituído e passou para o pai dessa pessoa, que é uma pessoa idosa, que é uma pessoa oncológica, que muitas vezes se desloca em cadeira de rodas. E deslocou-se ao tribunal em cadeira de rodas. E, naturalmente, a senhora, no inquérito, a senhora delegada do Ministério Público achou perfeitamente anedótico e retirou o nome dele. Passado algum tempo, é notificado, não o pai, mas essa pessoa. É notificado que ela, que afinal, é que teria agredido
ou alegadamente teria agredido o respectivo funcionário das Águas do Ribatejo. Essa pessoa, naturalmente, foi prestar declarações, e tudo isto não é só o prestar declarações, é o incómodo, é os custos que o Sr. Presidente, melhor que ninguém saberá, dos honorários de ter um advogado, de ser constituído arguido e tudo mais. Naturalmente, há cerca de 2 ou 3 semanas, o Ministério Público pediu desculpas informalmente, não está no processo, e disse que, de facto, a situação era anedótica e retirou o nome da pessoa. Curiosamente, por essa altura, o funcionário retirou a queixa. Mas a perseguição, julgo que não acaba aqui. A perseguição, na minha interpretação, julgo que eu tenho liberdade para isso. Não acaba aqui porquê? Porque surge, entretanto, o processo com o número 47/21.3p de abril de 2022, das Águas do Ribatejo, por uma viatura danificada, supostamente no ato da tal alegada agressão. E a questão que eu me interrogo, naturalmente, como cidadão que paga a sua fatura às Águas do Ribatejo e paga as suas contribuições a esta autarquia e outras, é a seguinte: que qualidade de gestão, que excelência de gestão é esta das Águas do Ribatejo, que o assunto de novembro de 2020 é aberto um processo em abril de 2022? Primeira questão. A segunda questão, naturalmente, o Sr. Presidente não pode responder, como é óbvio, não é da sua responsabilidade direta, mas tem 5%, digamos, do assunto. A segunda questão que eu ponho é: que qualidade de gestão é esta das Águas do Ribatejo, que tem uma viatura danificada, presumo eu, desde novembro de 2020 até agora, abril de 2022, sem a ter preocupado de reparar, porque eu presumo que ele não vai apresentar agora uma queixa com uma viatura que, entretanto, foi reparada porque a prova deixou de existir. Portanto, isto para dizer que mais uma situação, mais uma munição para a convicção generalizada que existe nos municípios, que as Águas do Ribatejo, como entidade intramunicipal, têm que se abrir para os municípios, têm que ser mais abertas, têm que criar mais empatia e têm que criar melhor qualidade. Esta é a questão de fundo. E era tudo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Coronel. Eu procuraria, então, rapidamente responder às vossas questões. Relativamente à intervenção do Dr. João Serrano, agradeço a informação relativamente ao movimento cívico pela construção do IC3. Aliás, tínhamos falado esta semana também já sobre isto. Relativamente à questão que coloca do agrupamento de escolas, Dr. João Serrano, vamos ver, eu percebo a sua angústia e a situação que relata, mas o município não tem uma autoridade nem disciplinar, nem administrativa, nem de outra índole qualquer sobre a escola. Sobre o agrupamento, neste caso, sobre a escola pública e sobre o agrupamento, que é o nosso, que é aquele que temos. Estas situações devem seguir os trâmites normais que têm a ver com a hierarquia da própria escola, da escola pública, que não passa pelo município. Ou seja, em caso de haver alguma insatisfação, desagrado, haverem circunstâncias que considera que são graves ou preocupantes, deve colocá-las superiormente dentro da hierarquia da escola. E, portanto, o município não tem, apesar de nós recebermos, ouvimos e analisamos algumas das situações que nos são colocadas, mas não temos qualquer poder, quer orgânico, quer formal, quer sobre as decisões que se tomam no agrupamento, sobre a forma como ele é gerido, etc. E, portanto, isso fica fora do nosso âmbito. Aquilo que deve ser feito, no caso das pessoas considerarem que têm razões, é seguir os trâmites normais que têm a ver com a hierarquia própria da escola. Relativamente ao ranking, eu quero lhe dizer que os critérios para apuramento da colocação de uma escola no ranking nacional são, sobretudo, critérios que se prendem com os resultados académicos dos alunos, com as notas. E tem um conjunto de critérios
que distorcem um bocadinho, porque não têm em consideração um conjunto de fatores que são importantes. Estamos a falar, nós não podemos, temos um ranking de escolas que supostamente são tratadas todas com base nos mesmos critérios, mas nós temos escolas em realidades muito diferentes umas das outras e, portanto, há aqui um fator de distorção que também não nos permite ter digamos que o ranking não nos dá uma fotografia muito real e fidedigna daquilo que é a realidade. De qualquer modo, a escola, o agrupamento de Alpiarça tem vindo a melhorar no ranking. Posso-lhe dar o lugar onde estávamos no ranking, que ocupávamos no ranking em 2019, era o 30º, 72º, e em 2020 estávamos em 283º. Portanto, viemos a melhorar em termos de classificação no ranking. Isto, como digo, tem o valor que tem, pode ser interpretado num sentido positivo, quando normalmente se desce no ranking, interpreta-se num sentido negativo, mas, como lhe digo, as coisas não são necessariamente tão claras assim. É preciso fazer uma interpretação relativamente a esta questão do ranking. Eu acho que isto não nos dá uma perspectiva realista relativamente à escola. Apesar de ser um indicador e, portanto, é um indicador para o qual nós devemos olhar. Na minha opinião, devemos olhar com alguma reserva e com algum distanciamento, mas não deixa de ser um indicador, não deixa de ser importante perceber que ou estamos a piorar ou estamos a melhorar e em que local em que posição é que nos colocamos comparativamente com as outras escolas do país inteiro. Relativamente às questões que o Sr. Coronel coloca, eu, no que diz respeito ao tempo de exercício da Sra. Diretora, eu desconheço a evolução legislativa relativamente à nomeação e eleição dos diretores de agrupamentos. Aquilo que eu julgo que é dado como assente é que, seja ela qual for, ela de algum modo deve ter sido cumprida na questão da Sra. Diretora do agrupamento em Alpiarça. Penso que estará em funções de forma legal, legítima. De outro modo, julgo que não estaria. Portanto, não conheço exatamente que alterações é que tem havido. Sei que tem havido algumas. Houve uma altura que havia nomeação dos diretores, depois passou a haver eleição. Há prorrogação de exercício de funções em determinados casos. Confesso que não sei exatamente qual é essa evolução. Agora, aquilo que julgo é que, de uma forma ou de outra, a Sra. Diretora estará nestas funções por via de um método legal. Relativamente às funções do veterinário municipal, bem sei que o veterinário municipal tem um conjunto de atribuições relativamente à fiscalização sobre a alimentação, em matéria alimentar. Não lhe consigo dizer quantas inspeções é que houve, admito que não tenha havido. Nós estamos num período, neste momento, de concurso para admitirmos um veterinário municipal. O concurso está a decorrer, temos um conjunto de candidatos, apresentaram-se várias pessoas a este concurso e contamos fechar rapidamente esta questão para podermos, de facto, não só começarmos a desenhar uma campanha de adoção de animais, no que diz respeito ao canil municipal, ao CRO, neste caso, começarmos a operacionalizar o seu funcionamento de uma forma mais condizente com aquilo que são os nossos objetivos e, portanto, precisamos que esteja estabilizada a figura do veterinário para que possa desencadear um conjunto de medidas que nós queremos implementar. E, sobretudo, também para dar apoio a todas as outras vertentes e obrigações que decorrem da lei. Relativamente aos cadernos plurianuais da comunidade intermunicipal, relativamente ao registro diário, também não conheço. Relativamente ao acompanhamento, sim. A comunidade tem nos seus serviços, até em conjunto com os municípios, vai fazendo a monitorização do fornecimento de refeições relativamente à qualidade e à quantidade.
sendo que este trabalho é muito mais desenvolvido de uma forma próxima por cada um dos municípios no que diz respeito às suas escolas. Como sabem, por exemplo, o Presidente da Câmara de Almeirim frequentemente vai à escola tomar a refeição e, no fundo, tentar ele próprio perceber o que é que se passa. Há outros métodos que nós aqui também asseguramos de fiscalização e de monitorização da alimentação, inclusivamente com os educadores, com os professores, com os agentes educativos que estão no terreno e que também nos vão, de algum modo, reportando alguma situação mais problemática. Tivemos, por exemplo, um episódio de termos, num dia em concreto, falta as refeições não chegavam e, portanto, tivemos que tomar as pessoas tinham... Havia crianças para tomar refeição que não estavam devidamente inscritas, que não tinham adquirido as senhas, nem era perceptível que elas, nem era expectável que elas tomassem a refeição, mas... faltou por causa da repetição. Exatamente. E há dias em que, aparentemente, a comida é mais agradável e os meninos querem repetir. E, portanto, a comida é feita, em termos de quantidade, com uma folga para poderem repetir, mas, eventualmente, houve mais crianças a querer repetir e, portanto, houve necessidade de fazer mais comida. Mas esta é uma circunstância que nós procuramos sempre monitorizar, a questão dos valores calóricos, a questão do acompanhamento que vem do projeto da dieta mediterrânica, mas não só, porque no âmbito do fornecimento da refeição também está no caderno de encargos a necessidade de ter os valores nutricionais adequados, de ser monitorizada toda a questão de construção das ementas, da diversidade dos alimentos, da forma como eles devem ser não só confeccionados, mas sobretudo servidos às crianças, qual é o grau de desconstrução que a comida deve ter em função da idade das crianças, enfim. As preocupações são inúmeras e essas preocupações estão vertidas não só em termos de caderno de encargos, mas são acompanhadas depois também no fornecimento das refeições. O Conselho Municipal de Segurança já reuniu. Nós tivemos aqui um período para a sua constituição, com a indicação das várias entidades que o compõem. Fizemos uma primeira reunião, trabalhámos sobre a proposta de regulamento de trânsito que nos foi entregue. A proposta tem alguns anos, é necessário atualizá-la, adequá-la a algumas novas realidades. Mas nós estamos no âmbito do Conselho com uma equipa mais restrita, exatamente a trabalhar no sentido de criarmos um regulamento de trânsito que responda às necessidades que nós temos atualmente e, portanto, que integre as situações mais complicadas que temos atualmente. Também estamos a trabalhar na questão da sinalética, quer na sinalética de trânsito, quer nos sinais de trânsito. Há sinais que estão mal colocados, há sinais que são desajustados ao local onde estão. Há sítios onde faltam sinais, há outros onde, se calhar, eventualmente, eles estão em excesso. Estamos a tratar também da parte da sinalética, da sinalização de trânsito e da sinalética indicativa dos locais, das empresas, das organizações, etc. Há algumas atividades económicas que estão indicadas em sinalética que já não estão em função e há outras que estão, mas que não têm sinalética adequada. Eu, terça-feira, no atendimento, recebi o Motoclube Charrua e eles, por exemplo, uma das questões que trouxeram foi exatamente a inexistência de sinalética a indicar onde é que o motoclube está assediado, de maneira a que as pessoas possam lá chegar. E, portanto, isso foi objeto de uma primeira reunião e está em grupo de trabalho mais restrito. Relativamente ao processo do elevador da Praça José Pinhão, de facto, este processo, por estranho que pareça, tem bastantes anos. Esta denúncia foi feita
ainda no anterior mandato do PS, no final do mandato, e, entretanto, ao longo destes últimos 12 anos, a situação não foi ultrapassada. Ou seja, desencadeou-se internamente um processo para revisão do plano de urbanização a que se chamou os Águias, o plano dos Águias, uma vez que ele incluía não só a questão do edifício da Praça José Pinhão, mas também uma parte do Clube Desportivo Os Águias. O processo foi construído e foi realizado por uma empresa que presta serviço ao município, foi concluído, só que, tendo sido submetido a parecer da CCDR, o parecer foi negativo. A CCDR, entretanto, deu-nos nota de que nós, para resolvermos a questão, precisamos de mais um ano de processo, pelo menos, porque temos que voltar à estaca zero. O Tribunal notificou-nos para cumprir, num espaço curto de tempo, sob pena, para entregar elementos que resolvam a situação, sob pena de termos que demolir o elevador. O município entregou um requerimento no Tribunal a pedir a prorrogação de prazo para a resolução da situação e, neste momento, aquilo que virá a uma próxima reunião de Câmara e irá a uma próxima Assembleia Municipal, no sentido de ultrapassarmos rapidamente esta situação e de respondermos ao Tribunal, porque é uma obrigação que temos que fazer. O que virá é uma proposta para nós politicamente decidirmos relativamente ao plano de urbanização dos Águias. Esta é uma prerrogativa que o município tem, já tinha aliás antes, e portanto mantém. O parecer da CCDR não é um parecer vinculativo. E portanto, nós ou vamos à procura do parecer da CCDR, uma vez mais, sem qualquer tipo de certeza que ele venha positivo, e demoraremos pelo menos mais um ano, ou tomamos uma decisão de dar o assunto como encerrado. O município e a Assembleia Municipal têm poderes para isso, dado que todo o trabalho, eu pelo menos pessoalmente considero, todo o trabalho que foi feito pela empresa que nos presta serviço para regularização do plano de urbanização, cumpre, do meu ponto de vista, cumpre com aquilo que são as regras e a legislação aplicável a esta situação. E, portanto, todo aquele espaço, todas aquelas construções estão consolidadas, a ocupação do espaço público é mínima e nós não me parece razoável estar a pôr em causa uma situação que está consolidada ao longo dos anos, que presta um serviço que é essencial e, portanto, estamos a falar de um pedaço de terra que não prejudica absolutamente ninguém e que tem um propósito que é, aliás, nós se tivéssemos que cumprir a sentença do Tribunal, muito provavelmente teríamos que destruir para construir a seguir. Noutras condições, teríamos que fazer exatamente isso. Ora, isto não se compagina minimamente com o interesse do município, estamos a falar em gastar muitos milhares de euros numa situação que nós temos, do ponto de vista da lei, capacidade de resolver. E, portanto, aquilo que virá à Câmara como proposta do Executivo para depois remetermos à Assembleia Municipal é que sejamos nós a definir que aceitamos a organização que foi feita relativamente à alteração ao plano de urbanização e ela implementa-se na ordem jurídica. Esta é uma competência da Assembleia Municipal, ela implementa-se na ordem jurídica e o assunto fica resolvido. Relativamente às águas do Ribatejo, nós, de facto, temos uma perspectiva diferente. Eu, no que diz respeito às despesas de investimento, chama a atenção que o que está previsto é um valor reduzido, porque houve inicialmente, nos primeiros anos das águas do Ribatejo, um investimento substancial no município de Alpiarça. É preciso perceber que há um conjunto de municípios que integram as águas do Ribatejo que não têm uma taxa de cobertura de fornecimento de água e de saneamento à nossa dimensão.
há alguns municípios que estão longe de chegar à taxa de cobertura que nós temos e, portanto, a perspectiva das águas do Ribatejo foi desde o início e continuará a ser também uma perspectiva de solidariedade territorial no desenvolvimento dos vários territórios que compõem os seus membros. Há um conjunto de situações que são mais problemáticas no âmbito do saneamento do que do fornecimento de água e vice-versa, e, portanto, o que se procura é um equilíbrio ao longo dos anos relativamente às despesas de investimento nos vários municípios. Eu julgo que isso, de alguma maneira, tem sido conseguido, sendo certo, como digo, que há municípios que ainda não têm uma taxa de cobertura da ordem da que nós temos em Alpiarça. De todo o modo, isso não nos inibe de nós sistematicamente referirmos que queremos e que temos necessidade de dotar de cobertura um conjunto de aglomerados populacionais que não têm e que nós queremos que tenham. E, portanto, isso não deixa de fazer com que o município faça valer ou queira sistematicamente e mantenha na agenda a necessidade de cumprir com determinados pressupostos. Agora, nós temos aqui que encontrar algum equilíbrio, eu julgo que tem sido isso, de algum modo tem sido feito. De todo o modo, relativamente às despesas de investimento, o município de Alpiarça, a breve trecho, e se os propósitos das águas do Ribatejo, há o financiamento em termos de PRR e de quadro comunitário, é muitíssimo interessante, quer para a alta, quer para a baixa, relativamente à água. E, portanto, nós vamos procurar, e as águas do Ribatejo têm planificado um investimento muito assinalável em vários municípios ao longo dos próximos anos, até 2026, pelo menos, e que contempla a possibilidade de nós, eventualmente, termos que ter uma nova etar Almeirim-Alpiarça. Só esse projeto, estamos a falar de um investimento que vai para além dos 10 milhões e, portanto, estamos a falar de um investimento muitíssimo grande relativamente também ao nosso concelho. Por isso, estas questões são questões sobretudo de equilíbrio e, portanto, eu julgo que ele tem sido conseguido e julgo que vai sendo ao longo do tempo possível harmonizar as coisas. Nem tudo funciona bem, mas as entidades são todas iguais, nem todos funcionam bem, alguns têm problemas, tenta-se ultrapassar os problemas na medida do possível, mas genericamente eu faço uma apreciação positiva aliás, não sou só eu, se nós comparativamente, se nós quisermos comparar as águas do Ribatejo com todas as outras empresas a nível nacional que estão a assegurar o fornecimento de água, que têm exploração do fornecimento de água no país, quer pelas entidades regulatórias, quer por outros organismos até internacionais, as águas do Ribatejo são um exemplo que é tomado como um bom exemplo a nível nacional. O preço da água é substancialmente menor do que em alguns outros locais. Nós temos aqui problemas sérios relativamente aos metais encontrados na água e, portanto, temos um trabalho de tratamento, de filtragem, etc., que nos implica um custo acrescido. Isso não se reflete município a município. Nós, por exemplo, em Alpiarça, a qualidade da água captada é pior, carece de mais tratamento do que a água noutros concelhos e o preço da água é exatamente o mesmo. Portanto, são estes equilíbrios, é um pouco nesta dinâmica de solidariedade, digamos assim, que se procura que as águas do Ribatejo prestem um serviço. Eventualmente haverá falhas como há em todas as situações. Eu não me vou pronunciar sobre o processo que refere, sobre os processos que refere. Lamento que estas coisas aconteçam. Acho que elas são mais visíveis, o que não quer dizer que não devam ser evitadas, elas são mais visíveis em concelhos, em territórios mais pequenos. Eu admito que as grandes empresas de fornecimento de serviços
de eletricidade, de água, de gás, etc., tenham circunstâncias destas a miúde, processos contra pessoas, uns porque não pagam, outros fazem ligações diretas, outros fazem, enfim, por mais variedíssimas razões, lamento que se tenha chegado a um julgamento se havia possibilidade de, ou pelo menos a uma instrução, se havia possibilidade de ter o processo sanado antes. Mas, enfim, é uma situação pela qual o município não tem responsabilidade direta e também não cabe fazer uma avaliação relativamente às pronúncias dos tribunais ou das entidades. A minha questão fundamentalmente não era essa. A minha questão era haver um feedback das águas do Ribatejo, de haver alguma responsabilização. Como é que é possível, de uma forma leviana, avançar com um processo do gabinete jurídico das águas do Ribatejo falhou? Ó, Sr. Coronel, eu não conheço os contornos do processo, honestamente. Mas vamos ver. Eu não sei qual é que foi a queixa, por exemplo, eu não sei qual é que foi a queixa do funcionário. Venha à consideração do diretor-geral o que é que se passou. Está tudo certo, mas já agora deixe-me só completar. Isso é verdade, em tese é assim. A questão é, o processo há de ter começado com uma queixa de um funcionário a dizer que foi agredido por uma pessoa. Pronto. A questão é saber o que é que efetivamente se passou. O funcionário, se foi agredido, há de ter podido identificar a pessoa que o agrediu, não é? E, portanto, se isso aconteceu, se o funcionário faz uma queixa e diz eu fui agredido por um cidadão, o cidadão, posto perante ele, o cidadão foi este. As águas do Ribatejo não podem fazer outra coisa senão avançar com o processo. Isto é aquilo que eu estou a dizer em tese. No gabinete jurídico das águas do Ribatejo, algo muito grave se terá passado. Pois eu não faço ideia, eu não faço ideia. Agora, normalmente uma queixa, das duas uma Sr. Coronel, desculpe lá, uma queixa ou avança contra desconhecidos ou avança contra pessoas em concreto. As queixas-crime só entram no tribunal assim, ou são contra desconhecidos e não se sabe quem é que foi e, portanto, dificilmente se vai ter com alguém, as queixas contra desconhecidos morrem à partida, ou são contra uma pessoa em concreto. E, portanto, se há alguém que apresenta uma queixa e que identifica uma pessoa em concreto, a entidade patronal não tem outra fórmula senão apoiá-lo na queixa, até porque ele estava em serviço. Isto é, vamos lá ver, eu estou a falar em tese, porque não conheço o processo de todo. A questão é, se o funcionário, na sua hora de trabalho, no seu serviço, é agredido por um cidadão, seja ele qual for, e relata isto à entidade patronal e pretende apresentar uma queixa-crime, a entidade patronal não tem outra coisa a fazer senão dar seguimento ao processo. Agora, se o trabalhador a seguir vem dizer afinal eu não me lembro quem é a pessoa, ou eu não consigo identificar a pessoa porque foi no meio de uma confusão, ou outra coisa qualquer, isso aí já é outra questão. Agora, quando se identifica uma pessoa, é natural que o processo... Agora, de facto, aquilo que relata, o primeiro apontar-se uma pessoa, depois apontar-se outra, ser pelo nome, enfim, há aí uma confusão que eu julgo que se calhar devia ter sido, ou poderia ter sido resolvida mais cedo. Como digo, não conheço, lamento que estas coisas aconteçam e pronto, espero que não se repitam, que não haja estas circunstâncias, porque isto de facto são circunstâncias que são penosas para quem tem que as viver. E sobretudo para chegar ao fim e afinal ser o que é. Bom, muito bem, meus senhores, minhas senhoras, eu pedia agora à Vanessa, por favor, que nos lesse a minuta da ata.